Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, graças a Deus. Gostaria, irmãos, de que nós abríssemos a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12. Hoje nós vamos falar sobre sacrifício, amém? Vai ser uma palavra de ensino para nós. Falar sobre sacrifício. Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Graças a Deus. Romanos capítulo 12. Versículo 1 até o 2. Romanos 12. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Pode assentar os irmãos, hein? Amém? Irmãos, hoje eu considerei aqui na última mensagem que Deus nos fez sacerdotes. Deus nos constituiu sacerdotes a partir do momento que Jesus morreu na cruz do Calvário e aquele véu se rasgou de alto a baixo. Deus agora permite que nós entremos na sala do trono, na sua presença, pelo sangue de Jesus, para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Agora, cada um de nós agora é sacerdote na presença de Deus, porque cada um de nós pode oferecer agora o seu incenso, que é o seu louvor, a sua adoração, a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se os irmãos quiserem ler, eu tenho uma mensagem preparada também, e esse texto faz parte dela, está em Levítico capítulo 16, olha que interessante, irmãos, vamos voltar um pouco no tempo, amém? Voltar bastante no tempo, vamos lá para Levítico capítulo 16, olha, versículo 3 e 4, é bom, interessante que os irmãos folheiem a Bíblia, né? Os irmãos, para ir treinando como é que abre a Bíblia, é importante manusear bem a palavra da verdade, amém? Levítico está lá no início da Bíblia, capítulo 16, versículos 3 e 4. Irmãos, olha o que Deus disse aqui. Como eu disse, esse texto ele faz parte da próxima mensagem, mas vamos beliscar um pouquinho nele aqui. Olha o que diz, versículo 3, Levítico 16, 3. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Versículo 5 também, da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. E Arão trará um novilho de sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Então olha só, o sacerdote nessa época, e primeira coisa, ele tinha que oferecer um sacrifício pelos pecados dele. Olha a preparação como é que era. Ele tinha que oferecer o sacrifício para os pecados dele e da casa dele. Depois que ele se consertasse com Deus, aí ele ia oferecer o sacrifício pelo povo.
E olha a preparação, ele tinha que vestir a veste, a túnica de linho, ele tinha que tomar um banho antes, ele tinha que tomar um banho, tinha que estar limpo, colocar as vestes, se arrumar para poder entrar lá além do véu, no Santo dos Santos, para oferecer o sacrifício a Deus pelo perdão dos pecados do povo. Era do dia da expiação, o dia do Yom Kippur, o dia do perdão nacional, quando o sacerdote oferecia o sacrifício para Deus perdoar o pecado de todo o povo, mas ele tinha que fazer uma preparação. Isso é interessante, irmãos, para nossas vidas, porque hoje nós somos também, agora nós somos sacerdotes, por meio do sacrifício de Jesus, e não é bom que a gente faça a obra de Deus relaxadamente. Isso é uma coisa que eu me preocupo muito, e é uma doutrina muito forte para nós, a gente entender isso, que nós precisamos não chegar de qualquer jeito para a gente oferecer a Deus um sacrifício. Essa mensagem está sendo um sacrifício, o louvor está sendo um sacrifício, os irmãos aqui estão sendo um sacrifício, cada um está oferecendo o seu sacrifício a Deus, segundo o seu chamado, segundo o chamado de Deus para as nossas vidas. Cada um tem oferecido o sacrifício de uma forma, mas que seja um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Em Jeremias, capítulo 48, versículo 10, está escrito assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Jeremias capítulo 48, versículo 10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. É claro que esse versículo, eu pesquei ele no contexto, ele estava no texto, está no contexto, mas a gente pode pegar e fazer essa aplicação para as nossas vidas, porque Deus ele não quer que a gente faça a obra dele relaxadamente. Deus ele quer que a gente faça a obra dele com dedicação. A gente não pode fazer a obra de Deus com negligência, de qualquer maneira. Eu vou lá fazer, eu vou lá na igreja fazer, eu vou lá pregar, até tem que dar estudo, então eu vou lá dar o estudo, aí tem que cantar, então eu vou lá cantar, aí tem que fazer visita, então eu vou lá visitar. Não, tudo isso é o que? Algo que a gente precisa preparar o nosso sacrifício para oferecer a Deus. Eu costumo dizer, eu já considerei isso algumas vezes, não me lembro se é aqui, mas por exemplo, você vai pregar, prepara uma mensagem, vai louvar, prepara o hino, vai fazer a coreografia, ensaia a coreografia. Pode errar? Pode, qualquer um de nós pode errar. Mas uma coisa é isso, outra coisa é você vir de qualquer jeito, irmãos, eu vou cantar um hino aqui, se eu errar é para o Senhor. Não, vamos oferecer o melhor para o Senhor. Eu errei, tudo bem, não tem problema, mas Deus viu que você ensaiou. Senhor, eu ensaiei, Senhor, eu me dediquei, mas chegou lá, eu tropecei. Deus ele reconhece a nossa limitação. O que Deus não quer é que a gente faça as coisas de qualquer jeito. Isso é um zelo que Deus precisa ter, a gente precisa ter com Deus, porque Deus ele deu o melhor para nós. O melhor sacrifício, quem deu foi Deus, que foi o seu Filho Jesus. Então a gente tem que se preocupar em oferecer o melhor para Deus também. E eu gosto muito dessa passagem de 1 Reis capítulo 18, esse texto aqui é maior. Como disse para os irmãos, é uma palavra de ensino, então a gente vai ler bem a Bíblia. Eu acho esse texto muito interessante. 1 Reis capítulo 18, versículo 17 a 40, quando Elias está no Monte Carmelo com os profetas de Baal. No versículo 17, aí o que aconteceu aqui é que Elias estava escapulindo, mas Elias se apresentou diante de Acabe, que era o rei de Israel, o marido de Jezabel. E então no versículo 17, Acabe viu Elias se aproximando, chegou e falou assim, vendo-o, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalins. 1 Reis 18.
Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Olha só, 450 profetas de Baal, mais 400 do poste ídolo, eram 850. Elias estava sozinho, né, irmãos? Contra 850, mas sozinho nada, né? Um homem de Deus forma a maioria, amém? Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens, fora os outros 400, né? Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, seguindo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Por que o altar do Senhor estava em ruínas? Porque o povo estava agora oferecendo sacrifícios para Baal, seguindo Baalins, adorando falsos deuses, abandonaram o verdadeiro culto, abandonaram o culto ao Senhor Jeová, ao Deus de Israel, e agora não estavam mais oferecendo sacrifícios, e para que o altar estivesse em ruínas desse jeito, isso já estava acontecendo há muito tempo. Então Elias começou a restaurar o altar, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha. Olha só, irmãos, que interessante. Elias não pegou o animal e chegou e jogou lá, não. Ele restaurou o altar, colocou tudo direitinho. Olha o zelo que ele fez. Ele armou a lenha, colocou a lenha direitinho lá, né? Cruzou as madeiras, tudo, e depois ele dividiu o novilho em pedaços e foi colocando cada pedaço. Era um culto organizado, irmãos, uma coisa racional, uma coisa lúcida. Não chegou lá de qualquer jeito, colocou, vou oferecer de qualquer jeito aqui. Não, ele quis fazer o melhor para Deus, e antes de tudo ele restaurou o altar. Então é isso que eu estou querendo dizer. Quando a gente está ensaiando, a gente está armando a lenha. Quando está em casa preparando a mensagem, eu estou armando a lenha.
quando está preparando o estudo, eu estou armando a lenha para chegar aqui e oferecer o sacrifício. Quando as meninas estão ensaiando coreografia, elas estão armando a lenha, estão cortando o cordeiro em pedaços para chegar aqui e oferecer o melhor sacrifício para Deus. Vai fazer uma visita, vai orar, vai jejuar, vai buscar a presença de Deus, você vai preparar a lenha, você vai armar a lenha, você vai cortar o novilho em pedaços e vai oferecer a Deus um sacrifício espiritual agradável a Deus. E nós sabemos o final da história. Vamos ler, né? Porque nós temos novos convertidos aqui que precisam ouvir a palavra de Deus e aprender. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também a água de água o rego. No devido tempo, irmãos, olha só, no devido tempo, depois que tudo foi feito, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, é que a ti fizeste retroceder o coração deles. E que a ti fizeste retroceder o coração deles. E ali Elias estava orando, buscando a presença, pedindo a Deus para responder aquela oração, para enviar fogo e queimar aquele holocausto. Então disse no versículo 38, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O fogo foi consumindo tudo. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram a mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Então esse foi o desfecho dessa passagem de Elias no Monte Carmelo, quando ele teve o zelo para cuidar do sacrifício. Os irmãos sabem qual é a diferença de sacrifício e holocausto? Geralmente o sacrifício, né, a gente vê que Deus falou, aí o animal era sacrificado, uma parte do animal era oferecido, né, mas havia algumas partes daquele animal ali que era dedicado ao sacerdote. O sacerdote podia comer daquela oferta, né, porque era um sacrifício, era oferecido a Deus, e depois uma parte daquele animal, a família sacerdotal poderia se alimentar daquele animal. Então esse é o sacrifício. Agora o holocausto não, o holocausto era quando o sacrifício ele era queimado. Então aqui nesse caso foi o holocausto, o sacrifício, não foi só um sacrifício, mas houve também o queimou o animal, né? Então toda vez que falar de holocausto está relacionado a queimar o animal que tinha sido sacrificado. Então nós vemos aqui, irmãos, um sacrifício que foi aceito por Deus, mas em 1 Samuel, capítulo 13, 1 Reis, agora é 1 Samuel, andar um pouquinho para trás aqui, Samuel, Reis, 1 Samuel, capítulo 13, a gente fala 1 Samuel, 1 Reis, porque está subentendido a palavra livro, primeiro livro de Reis, primeiro livro de Samuel, primeiro livro de Crônicas, então o numeral é no masculino, amém? As epístolas é no feminino, 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, primeira epístola aos Coríntios. No Novo Testamento é masculino, no Antigo Testamento é masculino, no Novo é feminino. Aqui, versículo 13, capítulo 13, versículo 8, diz assim, que Saul oferece sacrifício e é reprovado por Samuel.
Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. O holocausto é o quê? É quando se queima o animal. Amém? Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se iam juntando em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci sacrifícios. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Este homem, a gente sabe que depois foi Davi, né? Então, qual que é o cenário aqui, irmãos? Os filisteus e o povo de Israel estavam em guerra. E era costume, naquela época, o sacerdote, ele oferecia um sacrifício a Deus, abençoava o exército, aí o exército ia para a guerra. Esse era o costume. Então Samuel falou assim: olha, daqui a 7 dias eu chego, vou fazer o sacrifício, abençoar o povo, vou te abençoar, vou abençoar o exército, aí você desce para a guerra. Porque aí estava demorando, Samuel demorou chegar. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul era rei, e ele falou: eu vou oferecer o sacrifício. Mas só que não era ofício do rei oferecer sacrifício. O ofício, o trabalho de se oferecer sacrifício era do sacerdote. Aí o rei foi lá, tomou a frente de todo mundo. Aí o que ele falou? Olha a minha situação, Samuel. O povo estava se espalhando daqui, os soldados já estavam indo embora, estavam desertando. Você não vinha no prazo. Os filisteus já estavam se armando para a guerra. Eu disse comigo, ele chegou às conclusões, né? Em vez dele buscar a presença de Deus, né? O que faz? Senhor, Samuel não chegou ainda, Senhor. O que eu vou fazer? Me dá uma direção, me dá uma resposta. Deus certamente levantaria um profeta ali, um vaso ali para falar com ele, mas ele tomou as decisões por si mesmo. Não, se o sacerdote não está aqui, eu resolvo o problema, eu vou oferecer o sacrifício. E ele ofereceu um sacrifício que não lhe era devido oferecer. E ele até queria, ele até desejava a bênção de Deus, mas ele tomou as atitudes erradas. E ali o que aconteceu? Olha o que ele disse: forçado pelas circunstâncias, oferecia holocaustos. Irmãos, é isso que acontece conosco e acontece com a gente mesmo. Às vezes a gente está passando por uma luta, está passando por uma adversidade, as coisas estão indo ao contrário, e ali a gente, forçado pelas circunstâncias, em vez da gente buscar a presença de Deus, a gente sai tomando atitude, a gente sai atropelando, e depois as consequências vêm. No final das contas, Deus não recebeu o sacrifício de Saul. É interessante, tem a passagem do censo, quando Davi fez. Davi era rei também, então se Davi ofereceu o sacrifício e Deus aceitou, mas ele era rei também. Saul não ofereceu sacrifício e Deus não aceitou. Mas qual que é a diferença? Quando Davi fez o censo, Deus reprovou. Não era para ele ter feito o censo, contar o povo, né? Eu tenho um grande exército com não sei quantos mil soldados, eu estou bem. Aí Deus enviou uma praga lá, morreram 70 mil soldados.
Aí depois Davi disse assim: olha, Senhor, que fez esse povo, que fez esse rebanho? Eu é que pequei contra ti. E Davi, então Deus orientou que Davi oferecesse um sacrifício. Aí Davi ofereceu o sacrifício, Deus aceitou o sacrifício e retirou a praga do povo. Mas foi algo que Deus orientou Davi. Então nós vemos aqui, irmãos, dois sacrifícios que foram feitos, né, holocaustos, né, melhor dizendo, e que um foi aceito e o outro não foi aceito. Por quê? Porque o sacrifício não foi feito devidamente. Aquele holocausto, né, não foi feito devidamente, nenhum dos dois holocaustos. E aí a gente vai lá para a oferta de Caim e para a oferta de Abel. Abel vai e oferece as primícias do rebanho, e Caim vai e oferece da colheita, né? Ele era lavrador, ele ofereceu o que ele tinha, que era os frutos da terra. Não é que Deus quis mais do animal, não é que Deus se agradou mais do animal, Deus se agradou mais do animal, não, mas foi a disposição do coração. E Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Deus aceitou o sacrifício, o holocausto de Elias, e não aceitou o holocausto, né, de Saul. E quando nós vemos aqui em Gênesis capítulo 8, versículo 20 e 21, uma passagem também muito interessante, irmãos. Quando Noé saiu da arca, olha que interessante, Gênesis capítulo 8, versículos 20 e 21. Gênesis 8, 20 e 21. Levantou Noé um altar ao Senhor. Gênesis 8, 20 e 21. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. O que é holocaustos, irmãos? São sacrifícios que são queimados, né? O Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o seu desígnio. E aqui Deus ainda faz aliança noética, né? Faz aliança com Noé, aliança noética, prometendo que não destruiria mais a terra por causa do homem. Então nós vemos aqui, o Senhor respirou, né? Eles vão, que cheiro gostoso, que cheiro suave. Por quê? Porque Ele aceitou o sacrifício de Noé. Então, irmãos, essa que é a reflexão que eu quero trazer para as nossas vidas, porque nós precisamos nos preocupar com isso. Precisamos nos preocupar em ter tempo de qualidade com Deus, e em oferecer qualidade também para Deus. E qualidade, irmãos, não está relacionado a quantidade de valores, não é isso, mas é o que vem do coração, amém? E o altar é o nosso coração. Por isso nós precisamos todos os dias pedir a Deus para Senhor, restaura o altar do meu coração. É aquela aplicação, né? aquela lição no Antigo Testamento, lá no templo, né? No tabernáculo, que a luz ficava acesa durante o dia e durante a noite. Todo dia pela manhã o sacerdote ia colocar azeite na lâmpada para que ela ficasse continuamente acesa. Esse era o ofício do levita. Tinha uma pessoa responsável ali no templo, ali no tabernáculo, para poder colocar naquela lâmpada, que tinha que ficar
ficar continuamente acesa. Todo dia de manhã tinha que colocar óleo na lâmpada para que ficasse continuamente acesa. Então é isso, irmãos, que nós precisamos também nos preocupar, que a gente possa ter um momento que a gente vá ao Senhor e fala: Senhor, coloca óleo na minha lâmpada para que fique continuamente acesa a minha adoração ao Senhor, a minha entrega ao Senhor, para que eu possa ficar ligado em Ti, em comunhão contigo, te oferecendo aquilo que te é agradável. A preocupação nossa deve ser agradar a Deus. Cometemos falhas, cometemos pecados, mas aqui a resposta está aqui, ó. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É restauração do altar diariamente. Eu pedi a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda para que eu possa andar na Tua presença, para que aquilo que o Senhor requerer de mim, eu possa fazer com amor, eu possa fazer com dedicação, não para eu aparecer, que diminua eu, que cresça o Senhor. E Deus, Ele vai nos abençoando, vai nos prosperando, vai nos capacitando, vai nos multiplicando os talentos. E aí vem outra parte de outra mensagem, né? Aquele a quem muito é dado, muito será cobrado. Amém? Mas nós não precisamos ter medo, amém? Porque o Senhor vai nos capacitar. O que nós não podemos ser é negligentes. O que nós não podemos é fazer a obra de Deus relaxadamente. Então, que a gente possa guardar essa palavra em nossos corações, irmãos, que a gente possa ter essa mentalidade. Senhor, o Senhor aceitou o sacrifício de Noé, aceitou o sacrifício de Elias, rejeitou o sacrifício de Saul, aceitou a oferta de Abel, rejeitou a oferta de Caim. Por que, Senhor? Por que o Senhor aceitou de um e não aceitou de outro? E há uma razão para isso, que nós possamos ter na nossa mente essa disposição de querer fazer o melhor para Deus, de oferecer o melhor para o Senhor, amém? Vamos ficar em pé, irmãos, em nome de Jesus, porque o Senhor nos chamou para sermos adoradores, para sermos servidores. Primeiro precisamos ter uma vida de relacionamento com Deus, primeiro precisamos ter uma vida de comunhão com Deus, primeiro precisamos ter uma vida de busca, né? Primeiro nós devemos ser adoradores, depois nós devemos ser servidores, amém? Primeiro adoradores, depois servidores. Primeiro Deus da obra, depois a obra de Deus, amém? E assim nós vamos agradar o Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai querido, queremos colocar nossas vidas diante de Ti. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos chamou para sermos sacerdotes, para oferecermos a Ti sacrifícios espirituais agradáveis, que glorifiquem o Teu nome, que engrandeçam a Ti, que o Senhor se agrade, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, a cada dia restaurar o altar do nosso coração, que o Senhor possa a cada dia colocar em nosso coração, Senhor Deus, essa disposição mental, essa disposição espiritual, de nós nos preocuparmos em oferecer a Ti algo que seja agradável, Senhor. Ainda que sejamos limitados, meu Pai, mas o Senhor conhece as condições de cada um, e certamente o Senhor aceitará aquele sacrifício que é oferecido a Ti, com o desejo de Te agradar e de Te engrandecer, ó Pai. Por isso, Senhor, faça de nós verdadeiros adoradores, faça de nós verdadeiros servidores, Senhor amado, que nós possamos ser instrumentos nas Tuas mãos, que nós possamos, Senhor Deus, ser instrumentos na Tua mão, que glorifique o Teu nome, Senhor, e que faça tudo de acordo com a Tua vontade, que a gente não venha agir com o nosso impulso, que a gente não venha agir querendo resolver os problemas por nós mesmos, ao nosso estilo, mas que nós possamos fazer como Davi: Senhor, desceremos
a guerra, a batalha, e o Senhor respondeu: sim, Davi, desce e eu serei contigo. Precisamos, Senhor Deus, buscar a tua direção. Tu és o Deus que nos ouve, tu és o Deus que nos vê, tu és o Deus presente. Nós te louvamos, Senhor, porque nós não merecíamos ser feitos sacerdotes sobre a terra, mas o Senhor nos chamou para sermos sacerdotes e queremos te oferecer sacrifício aceitável e agradável a ti. Queremos te oferecer, Senhor Deus, sacrifício que chegue a ti como aroma suave, Senhor. Queremos, Senhor Deus, fazer aquilo que te agrada. Nos ajude, Senhor, a fazer aquilo que te agrada e que engrandeça o teu nome, Senhor. E colocamos nossas vidas diante de ti, dependendo de ti, declarando a nossa dependência de ti. Declaramos que dependemos do teu poder, da tua ajuda, da tua unção, da tua virtude, da tua graça, da tua misericórdia. Dependemos da presença poderosa do teu Espírito Santo, nos capacitando e nos guiando em tudo aquilo que nós vamos fazer. E te agradecemos, meu Pai, pela doce presença do teu Espírito Santo em nosso meio. E te agradecemos também pelo sacrifício perfeito que foi feito na cruz do Calvário, quando Jesus morreu para nos salvar. Te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Estamos alegres, sim, Senhor, reconhecendo que tu és o Deus cuidadoso e cuida de nós. Te agradecemos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.